Então, pessoal, dando continuidade no nosso processo de produção, como o vídeo anterior ficou muito longo, então esse daqui daremos sequência no... Fizemos um corte e daremos sequência nesse próximo vídeo, onde serão abordados os temas de planejamento das ordens de produção e apontamento dos operadores de cada ordem de trabalho, roteiro de operação. Sem mais delongas, confirmo aqui a ordem de produção. Nesse momento, o sistema já informa, ok, tem uma data prevista de agendamento para o dia 16, porém, podemos reagendar essa ordem de produção para ser produzida no dia 19, por exemplo. Clicando aqui em plano, o sistema, dia 19, como eu já tenho uma outra produção e a máquina já está ocupada, o sistema automaticamente planejou para o dia 20. Bem, feito isso, aqui agora nós temos todas as nossas ordens de produções que precisam ser feitas. A nossa produção de agora é o número da UP 55. O Odoo traz essa nomenclatura que seria de warehouse, mão de obra a ser realizada, o número sequencial 55. Possivelmente pode ser alterada essa numeração. Tá? Bem, a próxima etapa, uma vez feito o processo, o encarregado, o gerente da produção, o supervisor do PCP, vai poder realizar todo o planejamento de produção, onde nesta aba, óbvio, aqui eu só tenho duas OPs em aberto, mas nessa tela, o encarregado de produção vai poder fazer os seus agendamentos, sua programação de produção e até modificar, né, de acordo com a disponibilidade de cada máquina. Então, aqui, se observarmos, a nossa produção do dia, a nossa ordem de produção 55 nem está aparecendo aqui, porque estamos colocando semanalmente. Mudando a visão para mês, já estamos visualizando que a ordem de produção, o planejamento foi para o dia 20, onde aqui visualizamos cada etapa da produção e a data e a hora prevista de produção. Podendo facilmente, o Odoo permite facilmente você clicar e arrastar as operações na data e replanejar uma ordem de produção. Então aqui carregamos as ordens de produção, as etapas de produção, e agora passou para o dia 16. Podendo também facilmente, da mesma forma que eu cliquei e arrastei, a pessoa do PCP ou da produção pode entrar e fazer a alteração da data e também da hora de início de produção. Aqui por essa tela fica até mais fácil, né, na hora de programar. Então ele pode colocar aqui a data início, o sistema vai recalcular a data final, com base na duração prevista de horas. Também neste momento, uma vez que o gerente da produção está fazendo todo o trabalho, ele vai poder assignar, vai poder determinar quem são os operadores que irão trabalhar nessa ordem de produção, podendo assignar até mais de um. Então, se eu preciso que uma equipe inteira trabalhe nesse apontamento, nessa etapa da produção, podemos vincular mais de uma pessoa. No nosso exemplo aqui, vamos colocar só um para poder avançar. Uma vez que eu começo a fazer o meu planejamento, vocês observam que ele mudou de cor, né? Para indicar que essa máquina, essa operação já tem uma assignação. Então vamos assignar para todos, né? Vamos colocar aqui dia 16, eu havia colocado começar às 8, vamos falar que essa operação aqui vai começar às 10 da manhã, né? Primeiro eu fiz o setup e agora, uma vez que foi feito o setup, às 10 da manhã está previsto iniciar a produção. Então eu vou editar aqui todas e uma vez que eu editar aqui, então essa daqui é a etapa 2, que é o teste vai ser realizado às 13 horas. A partir das 13 horas. Óbvio, pessoal, isso daqui é previsão, tá? À medida que nós formos planejando, vão ter todas as OPs aqui para o administrador, o gerente da produção da fábrica, analisar o que precisa ser feito ou não, tá? Então, esse planejamento pode ser feito por ordem de produção
ou diretamente por máquina, onde aqui nessa outra visualização eu consigo enxergar todas as máquinas da fábrica. No nosso caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas, 6 máquinas, e aí com base nessas máquinas eu consigo visualizar. Também temos as visões como por dia, por período, tal. Então se aqui nós colocarmos por semana, a gente consegue visualizar todas as ordens de produção, e uma vez que clicar eu consigo enxergar o que está sendo feito em cada uma delas. Bem, continuando, passando para a etapa agora de produção. Então, o Odoo possui uma aba, um aplicativo que se chama Chão de Fábrica, onde com base nesse aplicativo eu vou poder visualizar tudo que os meus operadores, aqui eu vou listar todos os operadores que eu tenho na fábrica, e com base na assignação que nós fizemos no processo de planejamento, o operador vai visualizar todas as produções, todas as OPs, as horas de trabalho que ele precisa trabalhar. Nesse nosso exemplo aqui, vamos começar a produção. E a produção estará iniciando na etapa de setup, né, onde vamos primeiro ajustar a máquina, tá? Uma vez que eu passar por essa etapa, o sistema automaticamente já vai me trazendo as demais etapas a serem trabalhadas. Bem, nessa tela ele mostrou aqui aquele comentário que foi feito na hora de abrir a ordem de produção. Poderia ser um texto grande aqui, não tem problema. Esse indicador traz para o operador o que ele precisa ser feito. Então pense que o operador clica, ele abre, clicou aqui na setinha, ele está visualizando o que precisa ser feito, o que ele vai precisar verificar, confirmar, checar a máquina e tal, assim sucessivamente. Uma vez feito uma vez que ele tem esse processo inicial do trabalho, ele vai clicar aqui no começar. O sistema tem um temporizador, um timeout, onde nesse tempo ele está marcando a hora início, a hora fim. Óbvio que aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar antes, mas aqui pense que o operador pode começar às 8 da manhã e trabalhar, e quando for às 10 da manhã, ele vem aqui e dá um pausa, tá? Então ele pode dar uma pausa para um café, para ir almoçar, voltar. Cada pausa que ele fizer, o sistema vai registrando somente as horas produtivas. Se você deixar o time correndo das 8 da manhã às 5 da tarde, óbvio que o sistema vai apontar 9 horas direto, sem pausas e sem horas improdutivas, tá? Então, vou fazer um novo exemplo aqui, comecei novamente. Nesse momento aqui, posso dizer que eu já finalizei a minha etapa. Uma vez finalizada a etapa, eu pauso e marco como concluída. Marcando para concluída, o sistema automaticamente já mudou para a minha outra fase dessa minha etapa, que é a 2.1. Eu nomeei aqui como 2.0, 2.1, 2.2, só para ficar mais fácil na visualização, mas a empresa pode nomear da forma que achar melhor, tá? Inicio os trabalhos. Nessa etapa já visualizamos que o sistema carregou quais são os componentes que serão necessários trabalhar nessa fase. Ou seja, eu faço um check antes de começar a trabalhar. Então, se eu preciso desses dois itens, a pessoa foi, retirou o material do almoxarifado, o almoxarifado entregou para ela. Feito isso, a pessoa vai entrar aqui e vai confirmar se o produto e o número de lote é o que realmente está na ordem de produção na etiqueta. Então aqui seria um double check para avisar para o sistema, ó, eu realmente peguei o material e agora sim eu posso começar a trabalhar na minha produção. Então visualizei aqui, dei um check, visualizei a segunda, estou trabalhando. Nesse intervalo de tempo estou trabalhando. Finalizei, dou um double check. Antes de finalizar a produção, nós temos algumas opções. Então, por exemplo, se nessa etapa gerou alguma sucata, nós podemos registrar a sucata, a quantidade, o produto e o motivo da perda, né? Que está me gerando uma sucata. Outra coisa que podemos fazer também, se eu precisar adicionar mais componentes, deu uma perda, então eu posso, por essa tela, já buscar qual que é o componente que deu a perda e qual que é a quantidade que será necessária. Como também podemos criar um alerta de qualidade. Gerou um problema na minha produção que, olha, fiz os testes aqui e gerou um número incorreto. Podemos automaticamente já criar um alerta e esse alerta já vai direto para a ordem de produção.
ou para a equipe de qualidade, tá? Bem, no nosso caso aqui, eu vou finalizar a etapa e o sistema já carrega a próxima etapa. Vocês viram que ele já até mudou. Passou da máquina montagem, onde eu tinha o setup e a produção propriamente dita, e agora passou para outra máquina que se chama teste de processador. Se eu tivesse várias etapas para serem feitas nessa máquina também, ele iria estar mostrando etapa por etapa. Tá? Então aqui eu começo. Mesma coisa, trouxe aqui o texto da ordem de produção para visualizar, visualizo o que eu preciso fazer na etapa de testes. Finalizada a etapa de teste, o sistema não me trouxe aqui o botãozinho de finalizar. Por quê? Porque nós criamos uma instrução que na etapa de teste a empresa obriga que o operador tire uma foto para documentar que o trabalho realmente foi feito. Então aqui, eu vou clicar aqui no tirar foto, que ele já tirou a foto, gravou num drive lá da empresa. E nesse momento, uma vez que confirmarmos, o sistema já vai carregar a fotinho. E uma vez carregada a foto, agora sim eu posso finalizar a ordem de produção, tá? No nosso exemplo, aqui o sistema está aberto, mas geralmente as empresas configuram para que esse encerramento de produção seja feito pelo apontador. Por quê? Porque nessa etapa do processo o sistema já está pedindo para informar qual que vai ser o número de série, o número de lote da placa-mãe. Geralmente essa é a informação que o operador não tem. Então nesse momento aqui a gente finalizou o trabalho do operador e passa o processo para a etapa do apontamento.